A paz do Senhor a você, querida família. Outra vez, vamos estar juntos meditando na bendita palavra de Deus. Para tanto, vamos estar lendo um texto bíblico em Romanos, capítulo 6, verso 14, que diz: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mais uma vez, a minha gratidão a todos os que diariamente estão conosco, acompanhando os assuntos que aqui nós estamos apresentando neste canal. Você que tem compartilhado, tem se inscrito, você que tem deixado o seu like, seu comentário. Eu vejo que alguns comentários que os senhores, as senhoras têm feito, dentro do possível a gente tem lido o comentário dos amados. Que Deus abençoe. Você que ainda não se inscreveu, faça isso também, se inscreva no canal, nos ajude a levar esta palavra a outras pessoas depois de nós. Por que é interessante a sua inscrição? Todas as vezes que a gente tiver um conteúdo novo nesse canal, o YouTube vai notificar a sua pessoa, ou seja, você não fica sem o material. Todo dia a gente tem dois conteúdos, um meio-dia, outro 5 da manhã. E o YouTube não vai deixar de notificar a sua pessoa. E além disso, você fazendo sua inscrição, deixando seu like, um comentário, o YouTube entende que o conteúdo é interessante e manda para outras pessoas. Assim, outras pessoas serão também alcançadas depois de nós. Então é muito interessante que você deixe o seu joinha, o seu gostei, porque vai nos ajudar a levar esta palavra muito mais adiante. Vamos então continuar meditando na palavra de Deus, lembrando que nós estamos falando sobre o discipulado cristão. E como eu disse no vídeo de ontem, é uma síntese do assunto que o discipulado cristão pode trabalhar com os novos convertidos quando chegam na igreja. É claro que na hora do ensino pode ter o complemento, não é, de todo esse conteúdo que nós estamos apresentando. Eu diria que aqui é o esqueleto, não é, do material que deve ser tratado. E ontem nós estivemos falando sobre a importância do discipulado, ensinar o novo convertido sobre o trabalho na igreja. Porque na igreja tem trabalho para todas as pessoas. No momento que leva ele a entender isso, ele vai se achar interessante, não é? Ele vai se achar importante, saber que ele pode dar uma contribuição conforme sua disposição, seu tempo, conforme seu talento. Isso vai ser de suma importância, não é? E eu terminei o vídeo de ontem, nós terminamos o dia de ontem, né? O vídeo de ontem, melhor dizendo que o discipulado deve mostrar ao novo crente que é possível ele ter vitória diária sobre o pecado, porque todo dia o pecado ele está diante de nós. Eu lembro quando eu era jovem, trabalhava no campo com meu pai. Um tempo a gente estava carpindo a cana, outra hora plantando, outra hora colhendo. Era um trabalho muito pesado. E quando era de manhã, por volta de 8 horas da manhã, vinha um senhor, ainda hoje lembro o nome dele por nome de Otávio. Ele vinha com um balaio de pão na cabeça e vendendo pão, né, para todos nós que estavam trabalhando. Era muita gente. Ele colocava o balaio de pão ali com vários tipos de pães ali. E ali a gente escolhia o pão que a gente queria e bem, comprava para ele. Eu comparo o trabalho, às vezes, do diabo em relação à humanidade como é uma simbologia, tá? É uma simbologia que eu estou falando. O primeiro é benéfico, tá? Mas eu faço uma analogia mostrando que o Satanás também aparece com muitas vantagens diante do ser humano para que ele escolha o que quer.
E isso precisa ser vencido pelo crente, e especialmente como estamos tratando o novo crente. E o discipulador precisa mostrar para ele que, apesar dele ser novo crente, ainda não ter o conhecimento adequado das doutrinas bíblicas, de como se comportar diante das paixões que o dominava antes de ser um cristão, é interessante mostrar para ele que há formas dele vencer o pecado diariamente sobre sua vida. E eu disse que hoje a gente ia ler alguns textos sugeridos para que seja lido e ensinado ao novo crente no período do discipulado, mostrando para ele que há possibilidade, e quando isso ocorrer, que ele lê junto com o seu professor, ele meditar junto com o seu professor, ele vai ver que ele é capaz de suportar qualquer tentação sem que ele venha ter problema com a sua consciência e comprometer sua integridade espiritual e moral para com o Senhor nosso Deus. O primeiro texto que eu quero ler com os queridos irmãos, eu vou ler todos os textos que nós fizemos aqui nessa nossa relação, e havendo tempo a gente faz um resumo nesse vídeo de hoje. Preste bem atenção, você pode anotar isso em casa e você pode ler, porque não serve só para o novo crente, para todos nós. Eu sempre digo que não há ninguém tão sábio, não há ninguém que leu tanto a Bíblia, não há ninguém que entende tanto a Bíblia, que lendo mais uma vez, ela não traga uma nova mensagem para o seu coração. Eu tenho um livro de um certo escritor norte-americano que ele diz que, estudando a Bíblia, ele descobriu que cada versículo da Bíblia contém 2.500 interpretações. Ou seja, existe 2.500 verdades em um versículo. Isso é o que ele conseguiu encontrar. Mas a própria Bíblia diz que ela é uma fonte inesgotável. O que quer dizer é que jamais o homem, por mais conhecedor que seja, ele vai esgotar o conhecimento das Escrituras. Vamos então ao primeiro texto bíblico, que é interessante ler no discipulado para o novo crente. Romanos 6 e 14, a gente leu, outra vez eu vou ler. Observe as expressões do texto. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esse é um texto que deve ser lido para o novo convertido. Romanos 8, 2, há uma outra expressão que diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Já pensou um novo crente ouvindo isso aqui? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Isso vai levar o seu autoestima lá para cima, ele vai se sentir regozijado. Romanos 8:31, ainda nós lemos: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso vai estimular ele a aproximar-se mais do Senhor. Agora eu quero ir com os senhores para a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 2, e o verso 14, olha o que nos diz a Bíblia Sagrada, que deve ser lido no discipulado cristão. Segunda de Paulo aos Coríntios 2 e 14. A graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro de seu conhecimento. A graça de Deus. Aí quando você vai estudar sobre a graça de Deus, você vai encontrar, principalmente no dicionário bíblico, que a graça de Deus é o favor imerecido, incondicional de Deus, é um dom gratuito. O que é graça? É um favor imerecido e incondicional. Ou seja, nós não merecemos esse favor de Deus, essa graça, mas ao passo que você estreita a sua comunhão com Deus, você vai aumentando seu compromisso com Deus, a graça de Deus vai vindo sobre você e você vai vencendo. Então,
Isso é interessante ler para o novo crente, não é? Segunda de Paulo aos Coríntios 2:14. Mais uma vez eu leio. A graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Aí nós temos ainda um texto bíblico que está na primeira epístola de São João, capítulo 1, verso 7, que nos diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Às vezes é uma pessoa de uma vida totalmente torta, mas quando ele lê isso aqui, saber que o sangue de Jesus Cristo, no momento que ele tomou aquela decisão e apartou-se do mundo do pecado, ele foi purificado, foi limpo, isso vai animá-lo, porque eu quero dizer, eu já tive conversando com várias pessoas nesses quase 40 anos de fé, de pessoas dizer para mim que vive uma vida tão devassa antes do evangelho e às vezes gera dúvida de que Deus o perdoou. Ele não tem a certeza ainda, dado tanta coisa que ele fez. Mas a Bíblia está dizendo aqui que ele purifica de todo o pecado. E isso para alguém que tem uma dúvida dessa dimensão, isso vai deixá-lo confortável. Mas ainda nós temos uma outra referência que está na primeira epístola de São João, não é? Capítulo 1 e o verso 9, ainda no mesmo capítulo. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. A Bíblia diz em outra parte que se confessarmos e deixarmos, a Bíblia diz que nós alcançamos misericórdia. E aqui está mostrando que é uma pura verdade. Ainda em Mateus, no seu capítulo de número 1, versículo de número 21, está escrito: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui é uma promessa, ainda Jesus não havia nascido. Essa promessa já estava dita. O Senhor vem para perdoar os pecados do seu povo. Quem é o seu povo? É claro, tem a ver com todos aqueles que aceitam Ele como Salvador. Em Efésios, no capítulo de número 1, olha o que nós encontramos. Eu quero ler outra vez com os senhores. Efésios, capítulo 1, versículos 19 a 23, diz: e qual sobreexcelentemente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E para concluir, aí vamos à segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o versículo de número 5, que está escrito. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o versículo de número 5, está escrito o seguinte: assim está escrito: destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Queridos, tenham certeza que quando o novo convertido ouvir textos como esse, é claro, aqui estamos só lendo, mas no discipulado há um tempo para se explicar, da interpretação de cada verdade que está nesse versículo, porque se você lê cada versículo desse, ele tem várias verdades dentro dele, mas é muitas verdades que poderíamos extrair desses textos que a gente leu. E no discipulado há tempo para tal. E quando isso lido, explicado, interpretado para um novo convertido, vai deixá-lo animado, forte e decidido a nunca mais voltar atrás. Que Deus abençoe, que Deus ajude você. Nós agora vamos estar orando. Por hoje, nós estamos encerrando
no que diz respeito à meditação da palavra, mas amanhã a gente vai continuar. Eu vou estar orando agora por você e toda a sua casa, tá bom? Ore comigo aonde você está. Querido Pai, cuja presença, Senhor, enche os céus e a terra. Eu quero te louvar, meu Deus, mais uma vez poder ter falado a tua santa palavra. Eu te agradeço, meu Deus, por ter acordado o sono reparador, a noite de sono que nos deu o Senhor. E nesse novo dia, eu quero pedir por todos aqueles que precisam de uma providência tua, Senhor. Tu conheces a todos, tu és onisciente, tu sabes quais as necessidades que inundam o coração, a mente, a vida de todos. Ó Deus, visita eles aonde estiver. Os que estão agora, Senhor, acordando, saindo para o trabalho, abençoa cada um deles. Os que estão voltando depois de uma noite de trabalho, dá um sono reparador. Meu Deus, a todos eu te peço. Em nome de Jesus, coloca as tuas mãos e dá-lhes prosperidade, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe você e família. Até o próximo, se Deus quiser.